O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Iniciamos a nossa caminhada quaresmal, né, na quarta-feira, com a celebração das cinzas, quarta-feira de cinzas. E refletíamos lá, como ponto de partida, digamos, o sentido dessa caminhada, né, esse tempo quaresmal, naquela dimensão de nos prepararmos para a Páscoa, se prepararmos para celebrar a ressurreição de Jesus, que é o centro de toda a nossa fé. Vou pegar como ponto de partida o centro da reflexão de quarta-feira, né? Aquela liturgia que nos fazia um apelo para nos voltarmos para Deus e que nós tivéssemos ter as práticas quaresmais, né? Do jejum, da esmola e da oração. Aí eu dizia lá na quarta-feira, olha, o ponto de partida que eu vou usar para essa reflexão é justamente o testemunho de João, o João evangelista. No finalzinho do Evangelho, João dava para nós a motivação que o tinha levado a escrever o Evangelho. Ele havia tido a oportunidade preciosa de ter convivido com Jesus. Então, um testemunho dele, ele dizia assim, olha, eu escrevo para que vocês, a partir desse testemunho, possam também conhecer Jesus Cristo. E uma vez conhecendo Jesus Cristo, vocês possam reconhecê-lo como Salvador, como Messias, como Deus. E reconhecendo Jesus como sendo o Salvador, que nós possamos ter a vida em seu nome. Está aí a grande motivação para essa quaresma, ter a vida em nome de Cristo. A partir, evidentemente, do momento em que nós professamos que Ele é o nosso Salvador. E professar que Ele é o nosso Salvador, buscando conhecer. Então, com essa motivação quaresmal, nós chegamos no primeiro final de semana da quaresma. Primeiro final de semana da quaresma, primeiro liturgia dominical da quaresma, apresenta para nós todo ano essa temática, vamos chamar assim, das tentações. O Evangelho fala de tentações. E é interessante, meus caros irmãos e irmãs, a gente está no ano B, o ano de Marcos. O Evangelho de Marcos, diferente do Evangelho de Mateus, diferente do Evangelho de Lucas, ele fala pura e simplesmente, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto e durante 40 dias. E nesse período, ele foi tentado por Satanás. Pronto, ele colocou para nós. Diferente, como eu disse, Mateus descreve as tentações, descreve as situações. Lucas também faz uma longa descrição. Marcos nos dá essa informação fundamental. Jesus foi tentado. E já é suficiente para a nossa reflexão desse final de semana, específico desse Evangelho de Marcos. A liturgia como um todo,
as outras leituras, elas nos ampliam a ideia que a liturgia dominical desse ano quer passar para nós. Diz aí, a primeira leitura traz aí o relato, no livro do Gênesis, da história de Noé. É uma história lá do comecinho da Bíblia, tem toda uma dimensão simbólica, e dentro dessa dimensão simbólica apresentada, tem uma forte mensagem para falar do relacionamento com Deus e a humanidade. Podemos dividir em 3 partes essa história, esse relato. A leitura traz especificamente a terceira parte. A primeira parte, para aumentar a nossa compreensão, podemos falar ali de um relacionamento de Deus, em que as pessoas, na verdade, tinham abandonado a Deus, tinham deixado Deus de lado, procuravam pura e simplesmente viver as suas vidas. Poderíamos arriscar dizer até que estavam se tornando pessoas más, porque estavam distantes de Deus. Dentro desse contexto, aí a família de Noé prepara uma arca e vem o dilúvio. Então aí, um segundo momento aí dessa mesma história, o momento que veio o dilúvio e todos pereceram. Salvaram-se quem? Salvaram-se aqueles que estavam na arca. Aí o terceiro momento dessa mesma história, né, é essa colocada para nós na leitura hoje. Um diálogo com Deus, que Deus faz uma aliança. E é interessante que essa aliança, simbolizada aí pelo arco-íris, é feita com toda a humanidade, assim como a história é colocada como uma história universal ali, a aliança é feita com todos, para falar que desde o início a vontade de Deus é pela salvação de todos. Aí é lógico, depois é que vem a aliança com o povo de Israel, Abraão e tudo mais, é no momento posterior. No início dessa reflexão coloca essa dimensão, a vontade de Deus que nós possamos ter a vida em nosso nome, que nós possamos nos relacionar com Deus, buscar construir a nossa história ao lado daquilo que é de Deus, aquilo que é bom, não aquilo que é mal. Aí na segunda leitura, Pedro, fazendo uma interpretação desta mesma passagem de Noé, ele coloca lá justamente essa dimensão. Olha, a arca de Noé é o nosso batismo. O batismo, na verdade, meus caros irmãos e irmãs, nos coloca numa dimensão de vida de igreja. Poderia dizer, então, como caminho de nossa salvação, que a arca, além de ser o batismo, como aponta ali Pedro na segunda leitura, poderíamos dizer que essa arca, ou esse barco, ou esta barca, é a própria igreja. Que nós possamos nos deixar, né, navegar dentro desta arca, dentro desta barca. Pode vir tempestades, pode vir dificuldades, às vezes muita dificuldade, mas uma vez dentro da arca, dentro da igreja, possamos nos deixar conduzir até diante da tempestade para caminhos seguros para a nossa salvação. Estamos na barca, a barca de Pedro, a barca da igreja. Estamos justamente, meus caros irmãos e irmãs, caminhando, às vezes enfrentando tempestades, às vezes enfrentando calmarias, mas nos deixando conduzir na arca, nos deixando conduzir por Deus. Aí chegando na temática aí desse final de semana, falando das tentações, como eu disse, o Evangelho apresenta Jesus sendo tentado durante 40 dias. Na quarta-feira de cinzas, eu já destacava, meus caros irmãos e irmãs, a forte simbologia desse número 40, que pode assumir muitos significados. Então, nessa dimensão simbólica para nós, nas nossas vidas, podemos dizer com toda certeza que as tentações são também as tentações que nós enfrentamos na nossa vida. Esses 40 dias são justamente toda a nossa vida. Todos os momentos, meus caros irmãos e irmãs, que na nossa barca, chacoalhada pelo vento e pela tempestade, muitas vezes nós somos tentados. Tentados a quê?
a justamente nos afastar do caminho de Deus, tentados muitas vezes a não ter a vida em nome de Deus, como dizia no início, tentados muitas vezes a desistir, tentados muitas vezes a não enfrentar, tentados muitas vezes a escolher outros caminhos que não os caminhos de Deus. A sabedoria da igreja, meus caros irmãos e irmãs, nos conduzindo dentro dessa barca, ao longo dos anos, a partir da palavra de Deus, nós aprendemos as chamadas virtudes teologais, que nos colocam justamente no grande objetivo. O grande objetivo, as chamadas virtudes, é estarmos no caminho da fé, da esperança e da caridade. A fé, meus caros irmãos e irmãs, nesse contexto de reconhecer Jesus como sendo o nosso Salvador, ter justamente a confiança que Deus quer a nossa salvação, colocar as nossas vidas nessa dimensão de construirmos o caminho desta salvação. A esperança da firme certeza que o projeto de Deus triunfará. Nessa dimensão, meus caros irmãos e irmãs, ter a coragem de viver a caridade, aprendermos a sermos pessoas generosas, pessoas amorosas, que possamos transmitir esse amor de Deus, que as pessoas possam perceber em nós esse amor de Deus. Aí, meus caros irmãos e irmãs, estamos nessa dimensão de fé, esperança e caridade, construindo o nosso caminho de salvação. Mas falando ainda nessas tentações, e da grande tentação de querermos ou perdermos a fé, ou deixarmos de ser pessoas de esperança, acreditando justamente nesse projeto de amor, ou não buscando viver essa experiência de caridade, generosidade e amorosidade, a igreja, na sua sabedoria, nos coloca também uma outra reflexão, que pode nos ajudar e ajudar muito nessa dimensão de buscarmos vivermos em Deus e nos afastarmos do mal, resistindo a tentações. São as outras virtudes, chamadas também de virtudes cardeais. Cardeais são 4, e colocam nessa dimensão. A primeira, essas virtudes cardeais, elas são inspiradas na filosofia de Platão, mas elas foram traduzidas numa perspectiva do Evangelho, primeiramente por Santo Ambrósio, depois por Santo Agostinho e finalmente por próprio São Tomás de Aquino. E coloca 4 dimensões, dessas virtudes cardeais. A primeira virtude, prudência. Prudência numa dimensão de sabedoria. Termos a prudência e a sabedoria na nossa maneira de ser e de agir, que nós possamos não nos colocar em situações de tentação. Às vezes as coisas acontecem pelas nossas escolhas. Aí a tentação de não resistirmos. Escolhas no seguinte sentido: às vezes nós nos colocamos em situações de risco. Às vezes nós nos expomos ao perigo do pecado, com essa falta de prudência, com essa falta de sabedoria. Às vezes colocando a perder-nos, em situações que acabam sendo fortes tentações ao pecado, quando nós não agimos com essa prudência e essa sabedoria. A segunda virtude cardeal colocada para nós é justamente a justiça. Em que sentido? Olha, termos sempre o firme propósito de dar ao outro o que é do outro. Temos o firme propósito de ficar somente com aquilo que é nosso, de nos contentar com aquilo que é nosso. No mundo aí que às vezes se perde na ganância,
que se perde muitas vezes na vaidade, no orgulho, ter a consciência daquilo que é seu, ser agradecido a Deus por aquilo que lhe pertence, e ter um coração justo de dar ao outro o que é do outro. Essa segunda dimensão aí dessa virtude nos coloca em condição de resistir à tentação e ao pecado, muitas vezes querendo aquilo que não nos pertence. A terceira dimensão, ou terceiro, digamos aí, virtude que nos é colocada nessa linha, é a fortaleza. Fortaleza entendida que nós possamos ter sempre o firme propósito de fazer o bem, de querer o bem, de resistir a todas as tentações que possam nos tirar daquilo que é o bem, daquilo que, na verdade, nos coloca nessa dimensão do amor de Deus, lá das virtudes teologais. E a última, dos quatro virtudes cardeais colocado para nós, é a temperança. Uma palavra que não faz muito parte do nosso vocabulário, mas quer dizer pura e simplesmente, sermos pessoas moderadas, termos uma postura de buscar aquilo que dá o equilíbrio. Às vezes, posturas radicais nos coloca, meus caros irmãos e irmãs, em conflito com outras pessoas. Às vezes, posturas radicais, meus caros irmãos e irmãs, dificultam a graça do reino de Deus em nossas vidas. Jesus conclui o Evangelho de Deus, depois dessa situação de tentação, que são as nossas tentações, as tentações em nossas vidas, de nos afastar desse projeto de amor. Ele conclui o Evangelho dizendo assim: o tempo já se completou, é agora, é a nossa vida, é o nosso momento. Convertei-vos, buscai uma transformação de vida, acreditando, crendo no Evangelho. E aí, voltando no ponto que eu iniciei, uma vez crendo em Cristo Jesus, buscar ter a vida em seu nome. Damos graças a Deus por essa oportunidade preciosa de refletirmos a nossa vida nessa nossa caminhada quaresmal, rumo à Páscoa definitiva. Nós continuamos a missa no nosso folheto, rezando juntos.